e agosto é o período que mais se falou de esporte, de saúde e, consequentemente, de beleza. Tá na rodinha, então a gente vai conversar com você aqui, nós do Beleza na Lata, sobre um tema que é muito atual, que é o show de beleza nas Olimpíadas. Eu estou aqui, doutora Cristiane Sonsino, com ela, doutora Gisela Garcia, para falarmos do show de beleza. Gi, que mulherada linda! Oi, pessoal. Cris, estamos de comentaristas esportivas, mas não comentarista de jogo, e sim do show de beleza que as atletas deram, né? Ó, eu vim de blusa do Brasil, porque eu sou torcedora assídua, a gente estava antes de começar aqui falando, assistiu, não assistiu e tal, porque a gente adora. Mas o que chamou muita atenção foi como as mulheres, os homens também, mas como eles vieram bem produzidos, bem cuidados, né? De cabelo, as unhas estavam trabalhadas, a maquiagem muito bem trabalhada, né? E algumas atletas chamaram um pouco mais atenção, porque mudaram muito o rosto. Apareceram harmonizadas. Exatamente. A gente não via muito lá atrás essa questão da preocupação do atleta com o rosto, com o cabelo. O corpo é inegável que sim, né? Que sempre foi maravilhoso, né? Então, a gente nem comenta muito sobre corpo, porque são esculturais, muita performance, né? Agora, o rosto, o cabelo e o asseio, né? Que seria maquiagem, pele, unha, isso chamou muita atenção. E eu acho que chamou a atenção do mundo, né? Porque... E o cuidado com a pele. O cuidado com a pele. Porque teve atleta que fez TikTok só sobre como preparar a pele para maquiagem, como fazer a maquiagem durar mais. Foi realmente um show de beleza. Aí mostrava um TikTok delas com um espelhinho muito pequenininho, passando um rímel, se cuidando. Protetor solar, com certeza, elas usam, porque você vê até as surfistas branquinhas, a nossa brasileira muito branquinha, sem manchas, você viu? Então, nossa, eu fiquei muito feliz com o desempenho dos atletas, nossos brasileiros, mas também de ver como eles valorizam hoje a estética, a beleza e o cuidado com o cabelo, né? Com a saúde não digo, porque já cuidam muito. Enfim, eu acho que a gente pode mostrar algumas coisas que viralizaram. Podemos. E, Dan, você põe pra gente na tela o que a gente tem aí pra mostrar, que a gente tá gostando de mostrar na tela. Né? E você sabe, Gi, enquanto ele coloca aí pra gente, quando a gente fala de atleta, o atleta tem duplo raciocínio, né? Porque ao mesmo tempo que ele cuida da saúde, eles se colocam a fazer um excesso. E aí tem muito radical livre, enfim. Como são atletas muito bem cuidados, é óbvio que eles têm um contraponto no que diz respeito ao uso de antioxidantes e tudo aquilo que levaria o organismo a ter danos, a ter rugas, a ter um envelhecimento precoce. Então, esses atletas nos mostram que fazer atividade física, além da conta, exige um cuidado extra até com a beleza, né? Então, a gente nota que eles estão muito bem cuidados, isso é um grande exemplo. Então, você mesmo falou filtro solar, e a surfista usa filtro solar e não tem mancha. Então, assim, grande exemplo, né? Então, tem que ter um contraponto aí. Muita gente vai falar assim, mas são jovens. São muito jovens, né? Mas não foi só isso, né? Nessa questão de cuidar. É o que você está falando. Eles têm, apesar de jovens, eles têm um desafio maior, né? Foi legal você falar isso. Porque as pessoas vão pensar, poxa, mas vocês estão falando de pessoas jovens, a pele é ótima, né? A gente vai falar mais de procedimentos, na verdade, né? Mas... eles têm desafios muito maiores do que jovens normais, né? Exatamente isso. E vamos falar de beleza? Vamos, olha lá, tá pra gente a logo de Paris, né? Que deram que show. Já é chiquérrimo. Já é chiquérrimo, né? Pode passar pra gente, por favor. E aí sim, falando da beleza das meninas, né? Muito jovens, tá vendo?
mais cuidadas, produzidas. Você vê a questão dos dentes também, assim, me chamou a atenção. A preocupação que ela tem com o sorriso, com os dentes, né? A Rebeca maravilhosa, Linda, sempre linda, muito bem produzida, e aí ela coloca aquele rabo de cavalo enorme, né? Você vê que eu tentei fazer a trancinha delas, mas eu não consegui. É muito difícil fazer o cabelo delas, viu, gente? E então, é isso que você tá falando, apesar de muito jovens, o desafio de se manter assim, né? Flacidez de pele tem mais também, porque elas têm mais impacto, né? Mas não vejo excessos. Não tem excessos. Isso que eu acho muito legal. Como a gente já discutiu em outros episódios, a gente fala muito em naturalização da beleza. Então, hoje a harmonização facial, ela foca muito em destacar pontos fortes e disfarçar pontos fracos na face. E o que eu vejo, ok, são jovens, mas não vejo excessos, não vejo uma maquiagem que pesa, não vejo aquela pele que está mal cuidada, né? Como a gente fala, elas estão expostas à atividade intensa, mas você nota que há um zelo pela saúde da pele. Né? Porque elas usam muita maquiagem, né? E aí mostra elas praticamente mais no natural, sem maquiagem, e você vê que a qualidade de pele delas é muito boa. Sim, qualidade de pele muito boa. Muito boa. Pode passar, por favor. Ó, não só as brasileiras, que a gente coloca as brasileiras, mas olha que show de mulheres, assim. O corpo das atletas que são do atletismo mesmo, que é corrida, são esculturais e são mulheres lindas, né? A Rosa Maria, que é do vôlei, eu acho que ela tem um equilíbrio de beleza, assim, uma simetria facial linda, sabe? Um rosto muito proporcional. Um rosto proporcional, exatamente. A atleta do centro, a gente nota até ângulo de mandíbula bem desenhado. Não tem como saber, ele é tão discreto que não tem como saber se ele foi esculpido ou se ela já nasceu assim. Exato. Né? A Rosa Maria também, você olha para ela, você não sabe dizer se ela tem procedimento ou não. Mas quem viralizou foi a próxima. A próxima, Quem viralizou foi a Thaísa. Que houve do vôlei. Uma super mudança, né? Uma super mudança. Exemplo de harmonização, Gi, pode se considerar? O que você acha? Sim, pode se considerar. E eu te falo o seguinte, eu adorei essa mudança dela, tá? É o antes e o depois de sucesso, assim. Sim. Né? É claro que ela fez uma harmonização bastante carregada, tá? Mas de respeito. Tá muito bem feita. Não é só suavizar, ela deixou bem marcado o que fez, mas não exagerou. Ela é uma mulher grande, ela tem traços fortes, né? Mas o que a gente vê... E assim, claro que o preenchimento dela, que ela tem, nós vamos falar especificamente cada etapa do que ela fez, ela quis mais sexy. Então, diferentemente da anterior, que a gente falou, não se nota como a Rosa Maria é linda, deve ter algum procedimento, que ela deve se cuidar. No mínimo, tá? Por não ter rugas ali, né? Mas ela não quis esse resultado. Já a Thaísa quis esse resultado e gostou muito do resultado dela. A gente vê que ela tá feliz com a harmonização, ela tá feliz, mas a gente vê que isso tudo foi muito planejado e indicado. Por que indicado? Porque ela é uma mulher grande e que esses procedimentos um pouquinho mais exagerados são permitidos num rosto desse. Fica harmônico, apesar de exagerado. Sim. Porque ela é grande, ela tem um perfil forte. Sim. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho do que eu acho que ela fez, e aí você fala também. Especulação, tá? A gente vai especular aqui isso. Do que a gente vê, o que a gente não fomos nós que fizemos, então não tem como a gente dizer. Pode passar, não, deixa aí só mais um pouquinho, por favor. Ó, se a gente olhar, só pra gente depois falar e pensar nela, assim, o que ela quis melhorar, na verdade? Ângulos, proporções, não é? Por exemplo, ela não tinha queixo. Ela tinha um queixo bem pequeno. O nariz também. Ela não tinha um nariz legal. Então, ela não tinha um perfil
legal. E o lábio pequeno, O né? lábio pequeno. Sim. Então, ela até numa entrevista disse que eu não me assisto nas câmeras, não assisto os jogos, porque eu não gosto de me ver de perfil, né? E quando a gente vê ela harmonizada, a gente pensa o seguinte, não foi só a questão estética, né? Foi uma questão de bem-estar também, o que a gente sempre fala, né? Hoje ela é convidada para fotos e tudo mais. Na época, não. E ela nem gostava de se ver, né? Então, eu achei muito bom. Então, olhando ela de perfil, realmente mudou muito. Nós vamos falar um pouquinho. Resgate de autoestima, né? De perfil, a gente consegue, não dá para saber se foi plástica ou se foi rinomodelação. Então, isso não dá pra quando a gente fala de harmonização da região do nariz sem cirurgia plástica, né? A gente tem como com o produto ácido hialurônico, de retificar, né? De suavizar algumas linhas, alguns abaulamentos. O preenchedor, ele ocupa um espaço e faz com que haja uma linha simétrica. É possível empinar o nariz, dar aquele narizinho da Dini Eugênio. Então, tem como dar essa empinadinha, né? Então, existem pontos de sustentação na área do nariz, onde se coloca o ácido hialurônico e faz essa sustentação de uma forma muito... Não cirúrgica. Não cirúrgica. Então, das duas, uma. Ou ela fez a harmonização com ácido hialurônico, ou ela fez a rinoplastia. O que a gente olha já de cara aqui, ela tem um arqueamento maior de sobrancelha, provavelmente com botox, né? Dá para fazer com fios, mas provavelmente ela fez com botox, porque ela tem a pele, ela é jovem, né? Essa questão da sobrancelha, eu achei bem interessante, porque quando ela não arqueava a sobrancelha, parecia que ela estava com um olhar triste, caído, cansado. Esse olhar cansado, caído, né, que o desenho da sobrancelha apresenta na primeira imagem, que é o antes da harmonização, faz com que a gente tenha a impressão de que ela é mais velha, de que ela está cansada e um ar mais entristecido, além de envelhecido. Quando a gente fala de arqueamento de sobrancelha, existem alguns procedimentos bem legais que dá para fazer. Você citou a toxina botulínica e os fios, e a gente tem utilizado agora, e com resultados muito bons, o ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado, ele trabalha músculo e as camadas da pele, então a gente consegue um efeito lifting não cirúrgico para essa região. Dói um pouquinho, porque essa região até da têmpora é uma região muito sensível, é uma região onde passa a inervação. Então, precisa ver muito bem qual é a clínica, qual é o profissional, ou seja, a formação de quem vai fazer. Mas que o resultado não cirúrgico desse arqueamento de sobrancelha, ele fica mais evidente, e é muito bonito, né? Ele diminui até, você vê que ela parecia ter uma testa maior. A testa maior, né? Então, ele preencheu mais o espaço entre a sobrancelha e a testa quando você arqueia. Então, você diminui essa dimensão, você deixa mais harmônico, né? Você aumenta também essa região, né? Do supercílio aqui, porque era mais curta, se você notar. Até parece que tá desabado, né? Bastante simples, ela não tinha excesso de pele aqui, porque é jovem. Porém, ela diminuiu a distância da sobrancelha da testa, né? Ao cabelo, que é da testa. E ela aumentou a região do supercílio. Isso somente arqueando a sobrancelha. Então, ela deu uma proporção desse terço superior. Um olhar mais descansado, né? Um olhar mais sexy, como você falou. Ela optou por fazer algo sexy, né? Ficou um olhar mais sexy. Ficou muito mais sexy, né? Sexy. O nariz dela, a gente não sabe se foi cirúrgico ou não. Me parece ser cirúrgico, uma rinoplastia. Né? Empinou um pouquinho. Então, se a gente olha, tá com o nariz mais empinado, né? Mas, provavelmente e abriu fez um olheiras. pouquinho a aba do nariz, né?
Eu não sei Então, se ela tá sorrindo, não, eu não vi em outras fotos, mas... Abre um pouquinho. É. Agora, voltando na sobrancelha, outra coisa que dá para notar é a micropigmentação. Tem também. Que tá muito bem feita, tanto que muda a cor, né? Então, ela tinha uma sobrancelha mais na cor mel, né? E agora ela já tem uma sobrancelha numa cor mais escura. Quando se resolve fazer a micropigmentação, é importante manter um desenho e um alinhamento. Outra questão que é importante, e a gente sempre dá a dica, faça primeiro a toxina botulínica, depois você vai fazer o design de sobrancelha. Por quê? Existem pessoas que fazem a micropigmentação da sobrancelha quando ainda não está no efeito da toxina botulínica. Quando aplica a toxina botulínica, que provavelmente tudo estica, a assimetria aparece. Então, é importante procurar um profissional que saiba fazer a micropigmentação, que trabalhe com visagismo e medidas. Então, não pode fazer só pensando no pigmento. Então, tem o desenho que combina com o tipo de rosto, a cor, enfim. Mas a gente recebe na clínica bastante mulheres assim assimétricas. E a assimetria que a gente nota depois da aplicação da toxina, não é que a toxina deixou a pessoa torta, o desenho da sobrancelha foi feito torto, que quando estica, fica mais evidente. Então, a gente sempre chama muita atenção, né, com relação ao uso mesmo a aplicação da pigmentação da sobrancelha. E que na verdade, um pouco difícil de despigmentar depois de feita, mas que para ela foi uma cor que combinou, trouxe simetria, né? Tá lindo, tá lindo. A questão de ela deve ter um preenchimento de olheiras, né? Sim. O malar tá mais cheinho. Bem mais. O lábio tá cheinho e ela tem um preenchimento de mento também. O mento é o queixo. É o queixo. Né? O queixo ficou bonito. Um queixo mais definido, né? Na minha opinião, assim, se fosse fazer em mim, por exemplo, eu não colocaria tanto o lábio superior. Exagerou, porque fica a boquinha do pato, né? Ficou um pouquinho. Mas ela curtiu e ela tem proporção para isso, por ser uma mulher de um rosto grande. É isso que a gente fala. Bem indicado. Sim. Né? E espera-se que ela tenha utilizado ácido hialurônico, né? Porque a gente viu na Andressa Urach o fato dela ter colocado o preenchedor permanente, né, o PMMA, e na Andressa Urach, o que aconteceu foi que o preenchedor que estava no lábio subiu. Então, ele se deslocou, ele está acima da região labial. E ele faz uma inversão do lábio. Então, fica como se fosse um bico de pato mesmo, que altera a fala, não deixa o rosto, os lábios harmoniosos, né? Então, e que pode ser um problema de saúde no futuro. E tem se mostrado isso, né? Muito, né? Bom, mas antes da gente passar para o outro, isso sim é um antes e depois de respeito. Sim, é uma harmonização. É uma harmonização de respeito. Gente, e aí eu preciso contar um segredinho de bastidor aqui para vocês, né? Porque a gente grava, a gente faz tudo com muito amor, é técnico. A Gia é mais descontraída, eu sou mais formal, mas vocês não conhecem o Danilo. O Danilo que tá aqui acompanhando a gente, gravando, enfim, ele dá dicas, né? Que tá bem atrás, ele que dá sinais, ele tem uma mãozinha que ele mostra qual que é a câmera que a gente tem que olhar, enfim, né? Gente, quando a gente falou dessa harmonização, ele falou assim, escuta, se ela fosse procurada, uma pessoa procurada pela polícia, ia ser difícil de achar. Então, Gi do céu, realmente, é o tipo de harmonização que muda bem, né? É verdade. Você que está assistindo a gente, tem vontade de fazer essa harmonização que muda e as pessoas falam, nossa, como ficou bonito depois, né? Nossa, precisamos falar uma coisa, os dentistas que me desculpem. Ela tá com os dentes maravilhosos. É verdade também. Ficou muito bonito a gente os ficou dentes olhando. dela. Os dentes estão lindos. É verdade. E olha, a maioria dos atletas com os dentes lindos. Todos, né? A maioria mesmo. A maioria. A gente viu mesmo. Os jogadores de futebol, né, não jogaram agora,
os brasileiros, mas se você olhar, a maioria deles estão deve ser excelente, sim, né? E as jogadoras também, do feminino, assim, do futebol, nossa, tão lindas. Tão muito bonitas mesmo. E a grande questão, ela você pode fazer, desde que procure um profissional e que você se organize do ponto de vista laboral, sabe por quê? Porque você precisa ficar em casa mais quietinha, vai se abster de álcool, vai se abster de sol. Então, assim, alguns cuidados são cruciais para um resultado mais harmonioso e que tenha menos manchas no final do procedimento, com resultados mais satisfatórios, né, Gi? Isso. É possível resultados lindos. Lindos, resultados lindos. Né? A gente espera que vocês tenham gostado. Isso foi o Show da Beleza nas Olimpíadas. Então, atletas que estão fazendo harmonização facial e que a gente veio discutir um pouquinho aqui, quem sabe te encorajar de fazer, ou se você é profissional da saúde, quem sabe animar de fazer um procedimento estético desse no seu paciente, né? Estudando, claro, tendo uma formação. E aqui, o nosso objetivo, Gi, é sempre informar, polemizar, trazer tudo que está se falando sobre o tema de beleza, mas na lata, né? Aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos faz olhar mais para aquilo, né? Eu quero saber mais, aquilo me chamou a atenção. A gente traz. Que as atletas nos tragam essa inspiração, não só de se cuidar, de fazer um esporte, de correr atrás, essa garra que elas têm, né? Essa superação, não só isso, mas que seja realmente de se cuidar, né? De e se ficar manter belo, bem bonita. O belo dentro daquilo que a gente fica feliz, né? Vocês estão gostando? Então, olha, só para finalizar, dá um apoio pra gente. Tecla no sininho, você vai ser sempre avisado aí de todas as novidades que a gente coloca aqui no canal. Compartilha com aquela amiga que está querendo fazer aí a sua perfiloplastia, nariz, boca, queixo. E você pode também não só compartilhar, mas dá aquele like, quer dizer, eu adorei o vídeo delas. A gente vai continuar fazendo conteúdo com muito carinho para vocês. Esse foi o nosso Beleza na Lata sobre beleza nas Olimpíadas. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Gente, obrigada mais uma vez, viu? Grande abraço. Tchau, até tchau. mais.